Bem, no nosso último vídeo sobre Apocalipse, o estudo versículo por versículo, no capítulo 4, nós desbarramos no assunto dos apóstolos. Como houve repercussão, eu queria me aprofundar um pouco mais falando sobre os apóstolos. Como foi dito, o Senhor chamou apenas 12 e nenhum mais. E nós falamos sobre os requisitos de um apóstolo. Agora, eu quero me aprofundar um pouco mais falando da função do apóstolo, que o apóstolo foi um título temporário e a função do apóstolo também era temporária, deveria acabar depois que eles cumprissem o que foi dito para eles fazer. A ordem foi dada em Mateus capítulo 28, vamos dar uma olhada lá, em Mateus capítulo 28, que ali o Senhor deu a ordem. Mateus capítulo 28, a partir do 16. Mateus 28, verso 16, diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa foi a ordem. Lembrando que aqui está 11 discípulos, não há 12. Eles não haviam ainda chamado o Matias, que nem tinha requisitos para ser apóstolo. Pedro colocou como apóstolo, mas mais tarde o Senhor chamou Paulo, que o texto diz que ele já era escolhido desde o ventre materno. O Senhor demorou um pouco para chamar ele porque era muito jovem, esperou um pouco mais e ele havia sido escolhido já pelo Senhor. Aqui estavam 11 dos 12. E o Senhor dá uma comissão para eles. Ide, portanto, ide em face dessa minha autoridade que me foi dada. No céu e na terra, vocês vão com isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram. A partir desse momento eles se tornam apóstolos. Eles eram ainda apenas discípulos. Como em Lucas 10, se observarem, o Senhor manda eles evangelizar Israel. Foram 70 discípulos, não eram 70 apóstolos. Esses 11 estavam junto com os 70, fazendo parte dos 70. Eram discípulos, voltam como discípulos. E o Senhor expulsa aquele espírito que eles não conseguiram expulsar. Eram discípulos. Aqui eles se tornam apóstolos. O Senhor envia com uma missão específica: fazer discípulos. Não era estabelecer igreja. Um discípulo depois pode estabelecer uma igreja. Um discípulo de Cristo, não debaixo de uma autoridade humana, mas autoridade divina. O discípulo fiel, ele vai estabelecer uma igreja, mas debaixo da autoridade de um homem, ele vai ser apenas uma ovelha. Então aqui os 11 aqui se tornam apóstolos. Mais tarde, então, ele chama Paulo, depois de ressurreto, e ele orienta Paulo, e ele envia Paulo. Então, qual é a função? Fazer discípulos
Paulo fala um pouco mais em 1 Coríntios capítulo 3, vamos dar uma olhada lá, 1 Coríntios capítulo 3, um pouco mais da função do apóstolo. Romanos, 1 Coríntios capítulo 3, versos, se não me falha a memória, 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi exposto, o qual é Jesus Cristo. Essa é a outra função do apóstolo. Fazer discípulo e lançar o fundamento da igreja, que é Cristo. Quando alguém começa uma igreja de Cristo, ele não está lançando um novo fundamento. Ele está edificando sobre o fundamento dos apóstolos. Essa é a palavra. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E vão pregar a palavra dos apóstolos, mas não são mais apóstolos. Os apóstolos têm uma função específica e temporária. Todo o poder que foi dado sobre eles, poder de fazer muitas coisas, acabou com eles. Por isso que há uma falsa ideia de que o pastor cura, que o cura, não. Cura foi dado por poder aos apóstolos. Deus pode curar hoje. Pela fé, pela oração, Deus cura, mas imposição de mãos humanas sobre o outro não existe mais. Isso foi embora com os apóstolos. Não está na terra mais. Quando o Senhor deu visões para João, o João interpretou como coisas que era do cotidiano. Muitas vezes ele diz, era como se, e não é exatamente aquilo, mas como se fosse. Nós vamos ver um pouco mais. Jesus, nas suas parábolas, ele usou coisas do cotidiano, nunca mistérios que eles tiveram que decifrar. Quando ele deu mistérios para João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele revelou que os 7 candeeiros são as igrejas, ele era o Filho do Homem, e assim por diante. Eram mistérios, ele revelou. Mas quando ele falou por parábolas, ele nunca falou por mistérios. Jesus nunca falou língua estranha. O próprio Filho de Deus nunca falou em língua estranha. Até na cruz, quando ele usou uma língua estranha para os que estavam ali, que ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Alguns acharam que ele estava chamando Eli, 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 lema sabachthani. É essa palavra que ele falou na cruz. E achavam que ele estava chamando Eli em língua estranha, mas o que ele estava falando é em hebraico. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca falou língua estranha. E há uma corrente de língua estranha nas igrejas pentecostais, que não sei onde acharam isso. Mas voltando ao nosso assunto de Apocalipse, capítulo 4, eu acho que sobre os apóstolos não há mais o que falar. Apocalipse, capítulo 4, nós vimos sobre, então, os 24 anciãos, que, sem dúvida, eram 12 filhos de Jacó, que compôs a nação de Israel, e 12 apóstolos de Cristo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, nós vimos, então, que ao redor do trono há também 24 anciãos, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos,
vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Até aí nós vimos, está no vídeo anterior, capítulo 4, vídeo 2. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Acho que hoje é só esse versículo que vamos considerar. Do trono de Deus saem. Eles não estão sobre, eles estão saindo do trono de Deus, vozes, relâmpagos e trovões. Saindo do trono de Deus, isso ainda em relação à terra, vozes, vamos ver na ordem que está dizendo, diante do trono, vozes, relâmpagos, vozes e trovões. Esses que está saindo do trono de Deus é poder para falar, julgar e castigar. Vozes, poder para falar, trovões, poder para julgar, e relâmpagos, poder para castigar. Isto sai do trono de Deus. A autoridade. Ele está dando autoridade para isso. É Ele quem faz. Está saindo do trono de Deus. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Alguém pode dizer, mas não era um Espírito Santo, agora são 7? Não, não são 7. Como nós vimos, 7 é perfeição, 7 é completação, 7 é algo cheio. Agora o Espírito Santo tem uma função intensa na terra, porque o Filho não está aqui. O Filho está no céu, o Pai nunca saiu do céu. O Espírito tem uma função intensa na terra, por isso são 7 Espíritos, ou seja, intensidade máxima é a sua força total. As tochas de fogo, lembrar que nos tempos bíblicos eles viajavam com tochas para iluminar o caminho, porque não havia luz elétrica, não havia lanternas, como temos hoje. As tochas eram para iluminar, porque a partir desse momento a terra já vai estar em situação de trevas. O Espírito vem com 7 tochas para iluminar, e a função que saiu do trono para falar, julgar e castigar. Por hoje basta. No próximo nós vamos ver sobre o mar de vidro que há diante do trono. Amém?